Como vota o PL? Nós queremos, sim, que o parlamentar tenha imunidade parlamentar. E olhem bem para mim aqui, eu sou deputado federal Bibo Nunes e me orgulho. Pode chamar de PEC da blindagem como quiser, que eu quero estar blindado. De maneira rasa e leviana. Deputado que me antecedeu é um dos primeiros a bradar em defesa dos golpistas criminosos que acabaram de ser julgados e sim vão ser responsabilizados pela tentativa de golpe de Estado. E, de novo, de forma leviana, demagógica, ataca a esquerda para tentar justificar o injustificável. Que vocês vão votar a PEC da bandidagem. PEC da bandidagem, não tem outro nome. Qualquer crime cometido por um parlamentar vai ser submetido para a Câmara dos Deputados analisar se autoriza, em primeiro lugar, a mesa, a investigação, né, em primeiro lugar, depois se autoriza a prisão com voto secreto. É qualquer crime. É assassinato, é pedofilia, é estupro, é corrupção. E aí tem vários que querem se blindar com essa PEC. Vários que estão com inquérito lá no Supremo Tribunal Federal do orçamento secreto instituído no governo Bolsonaro, que, por favor, instituiu o orçamento secreto. Eles não se contentam, é verdade que o Bolsonaro foi só condenado pelo golpe. E ainda bem que foi condenado pela tentativa de golpe para mostrar que ditadura nunca mais. Que o povo brasileiro garantiu liberdades democráticas e não aceitará perdê-las. Mas poderia ter sido condenado pelos crimes contra a saúde na pandemia, poderiam ter sido julgados e condenados pela tentativa de roubar joias dadas ao governo brasileiro na época. Então, crime é o que não falta, desde o rachadinho do filho até os crimes contra as liberdades democráticas. Mas aqui vocês abrem um leque escandaloso que junta, num casamento de conveniência, a extrema-direita golpista com o centrão que quer se proteger das investigações de corrupção no Supremo Tribunal Federal. E aí tem que fazer um malabarismo muito grande. Muito grande. Atacar o Supremo, atacar a esquerda, criar um espantalho, porque 80% do povo, nas pesquisas que saíram, são contra essa PEC da impunidade. Esta é a PEC da impunidade. Quem ousa comparar o que foi o processo da Constituinte, que parlamentares eram perseguidos por enfrentar a ditadura, com um voto secreto para proteger bandido, tem que usar muito óleo de peroba para tanta falta de vergonha na cara. Ninguém cai nessa cantilena enfadonha, porque o povo sabe que o que está sendo votado aqui é escandaloso, é um tapa na cara do povo brasileiro. Um deputado federal que está dos Estados Unidos articulando contra o Brasil virar líder da minoria para seguir recebendo poupudos salários, sua verba parlamentar e não ser caçado. É hoje a PEC da bandidagem para construir caminho para a PEC da bandidagem amanhã. Porque a anistia para golpista é mais do que bandidagem, é passar pano para golpista e criminoso e criar condições para novas tentativas de golpe. Mas não passarão, porque não para em pé no Supremo, mas mais do que isso, que o povo já rejeitou a tentativa de golpe de vocês. Mota e Arthur Lira, tenho vergonha de humilhar o Congresso brasileiro. Hoje está na pauta uma tal de PEC da blindagem. 80% da população é contrário que parlamentares criminosos que estejam envolvidos em corrupção, assassinatos, pedofilia, golpe de Estado, se livrem. Sabe qual é o conteúdo dessa proposta? É a Câmara que vai decidir se vai abrir processo, quando vai abrir e mais, quem vai julgar. Então pode ser a primeira instância, pode ser o Tribunal de Justiça, pode ser um STJ e pode ser o STF, 7 anos depois, quando se recorrer. Isso aqui é um escárnio, é uma maracutaia da extrema-direita com o centrão, uma negociação de chantagem para não votar o imposto de renda. Eles sabem também que amanhã eles querem pautar a anistia. 53% do povo é contra, 38% só a favor. O que eles estão fazendo? Uma grande maracutaia para se proteger, criar um semipresidencialismo no nosso país
e dizer: o órgão supremo da democracia brasileira é o parlamento. Vamos afrontar o Supremo e o Executivo chantageando com emendas. É isso que eles estão fazendo aqui. O pessoal vai fazer oposição frontal a isso. E mais, a anistia já subiu no telhado, ele sabe. Nem Tarcísio, nem o Centrão querem anistia geral. A pauta que é do povo é livrar o imposto de renda para 5 salários mínimos até 7.300. A pauta que é do povo é baixar a conta de luz. A pauta que é do povo é combater a criminalidade. Eles defendem criar um caos econômico e político. Não passarão e vão ser chamados de criminosos pelo povo lá fora. A anistia já era. Bolsonaro vai ser preso. Inteligência artificial do X criada pelo Elon Musk. E é interessante, né? Porque ela tem uma inteligência artificial, mas que é muito melhor do que a burrice natural que nós temos na extrema-direita fascista do mundo. Ela fala aquilo que todo mundo já sabe, que dentro do X, dentro das redes sociais, os algoritmos propagam discursos de ódio e propagam a extrema-direita numa velocidade em que a esquerda não é permitida. Nós temos a informação da própria Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk. Dentro dela mesma, ela diz que o Elon Musk propaga fake news, que tem um espaço deliberado e muito mais favorecido para o discurso da extrema-direita fascista e que bloqueia avanços discursivos do campo da esquerda. Quer dizer, uma inteligência artificial que diz que só se baseia em informações reais e checáveis para formar o seu conteúdo, está dizendo a verdade. Quem somos nós para discutir isso? E mais, que para mim a melhor parte, ela disse que o Lula é o presidente do seu coração. E por que ela disse isso? Eu vou ler aqui, abre aspas, o que a Grok disse. Pelo alinhamento com a democracia, proteção ambiental e bem-estar social. Por isso que a Grok disse que se ela fosse um ser humano, votaria no presidente Lula. E não é por acaso que ela votaria no presidente Lula. Nós temos vários avanços no nosso país. Nós temos redução da desigualdade, 10ª economia no mundo. Nós temos o Bolsa Família atingindo 20 milhões de brasileiros e brasileiras, sendo que 1.300.000 já saíram porque a sua renda aumentou nesse período, entre tantos avanços. Mas, por outro lado, nós temos uma extrema-direita golpista, fascista, preocupada com si própria. É o que eles têm feito no Congresso Nacional. Os bolsonaristas trancando a pauta, votando contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, ou esqueceram que o Tarcísio, há poucos dias, fez uma fala dizendo que era um absurdo que pessoas que ganham até 5 mil reais tivessem isenção no imposto de renda. Ou esqueceram que dentro do Congresso Nacional, os deputados bolsonaristas, representados principalmente com, aparentemente, um pré-candidato ao governo do estado, Zucco, dizendo que não se devia retirar impostos das importações de alimentos para baratear o alimento na mesa do brasileiro e da brasileira. A preocupação da extrema-direita bolsonarista não é com a comida no prato da mesa, não é com a renda do trabalhador, não é com a inflação, é com o seu próprio interesse pessoal, é apoiar o Trump. Enquanto isso, o governo Lula apresenta o pé de meia, o governo Lula apresenta programas como farmácia popular com 100% de entrega gratuita de produtos para as pessoas que mais precisam, 10ª economia do mundo, o aumento real do salário mínimo. Nós temos agora a queda de diversos alimentos, do preço de diversos alimentos, inclusive do arroz, carne, mas isso ninguém fala. O dólar despencando no nosso país, a bolsa crescendo no nosso país, batendo recordes. Mas é claro, para a grande mídia e para a extrema-direita fascista, o Brasil está muito mal, nunca esteve tão ruim. Mas os dados não demonstram isso, e quem está dizendo é inteligência artificial, que infelizmente não é inteligência natural de todos os brasileiros e brasileiras, porque nós sabemos que muitas pessoas deixaram a inteligência de lado e caíram e descambaram para o lado da extrema-direita fascista. Eu entendi. Então o cara quer ganhar grana mesmo. Então é isso mesmo. O Ciro Nogueira quer mandar lá os 300 milhões de reais de emenda para a mãe. Eu não lembro quanto é que era o valor, mas é um valor enorme, né? O fulano lá do PL, do PP, do MDB e dos outros partidos também, porque todo mundo quer mandar a grana para lá e não quer ser incomodado. Tu já percebeu? Pegar o Nicolas de exemplo.
O cara, ele passa de uma coisa para outra, de um escândalo para o outro, que ele cria. Então é o seguinte, agora é só INSS. Agora é Pix. Agora é o Charlie Kirk. Ele vai passando de um para o outro. No final das contas, o que ele faz? Ele esquece aquilo, tu tá nunca mais preocupado com isso. Ele nunca teve preocupado com isso. Ele só quer se manter ali. Eu estou dando o exemplo dele, mas isso vale para todos os outros. Ele só quer se manter não só relevante, mas ele quer manter a atenção naquilo ali e ninguém olhar para o que ele está fazendo. Eu fiz essa pergunta outro dia. Sóstenes, Geyer, Von Hatten, Nicolas. Uma coisa que esse cara fez, tu fala assim, caramba, sorte que esse cara foi eleito. Sorte que esse cara fez isso, diminuiu o imposto de tal negócio. Esse cara fez isso, pô, a galera tá mais segura. Esse cara fez isso, a relação do Brasil com aquele país tá melhor. Esse cara fez isso, a produtividade desse tipo de indústria melhorou. Esse cara fez isso, o tipo de conflitos em tal lugar diminuiu. Esse cara fez isso, a gente tá mais seguro. E sabe por que tu não vai saber? Porque não tem. Não tem. Paulo Bilic, esses Bilinski, sei lá qual é o nome do cara. Uma coisa, não tem uma. Ninguém é capaz de dizer uma porque não tem. Então esses caras vivem. A política virou um negócio de grana. Não estamos nem entrando, é um papo que a gente pode ter por 3 horas aqui. De ideologia, o que a gente quer, de uma sociedade menos desigual, tipo, uma mais democrática, como é que a gente vai debater a questão de costumes. Não estamos falando de nada disso. Estamos falando assim, de que o cara fez? Nada. Mas calma aí. O cara tá o tempo inteiro na mídia, o cara tá o tempo inteiro cheio de like, cheio de curtida, gastando... Sabe quanto um deputado custa por ano no Brasil? É papo de mais de 20 milhões de reais quando tu soma os assessores, todo mundo. E vem cá, a gente tá pagando 20 e poucos milhões pro cara ficar fazendo post no Instagram de oba-oba. Eu quero saber o que o cara fez. Nada. Cara, o Lula é um cara muito carismático. Não, e a capacidade política do Lula... Como comunicador, né? E mesmo como negociador, cara... Articulador. O cara é um estadista mundialmente reconhecido. Você pode não gostar do Lula. Você pega a quantidade de vexames que o Brasil passou na mão do Bolsonaro, na reunião do G20, reunião disso, reunião daquilo, aquele monte de vexame que ele passava. Não, comparar o Bolsonaro, comunicação com o Lula, não tem como. Eu acho que não cabe comparação com o Bolsonaro com o Lula em nenhum aspecto. Assim, como ser humano, como governante, como estadista, como homem de Estado, não tem comparação, como homem do povo. O Bolsonaro é um cara preocupado com ele. O Bolsonaro foi deputado 30 anos, eu acho, não tem um projeto de lei. E sabe o que mais impressiona, sabe, nessa história toda do Bolsonaro? Por exemplo, né, ele passou a vida inteira dele falando que a ditadura foi legal, falando mal de mulher, batendo em mulher, ele agrediu uma deputada, machão, para falar alto, grita, tudo aquilo lá. Põe uma camisa de torturador, que é o Brilhante Ustra, vai e faz uma saudação a um torturador na época do impeachment da Dilma, da votação do golpe, do impeachment, né? O cara ele é o protótipo do machão, né? Isso, torturador, ditadura, é isso mesmo, mandar a esquerda pra ponta da praia. Agora ele se encontra no limite da vida pública dele, ele chora. Tá pedindo por direitos humanos. O Bolsonaro está pedindo por direitos humanos. Coisa que ele sempre negligenciou, tirou sarro, bandido bom, bandido morto, né? O Bolsonaro, ele teria uma saída digna, sob meu ponto de vista, se ele parasse de chorar, parasse de mimimi, que lembra que ele falava, para de mimimi, parasse de mimimi, e assumisse, tentei dar um golpe de Estado. Que as provas são cabais. Teve uma minuta de golpe que foi impressa na impressora da Presidente da República. Eu tentei dar um golpe de Estado. Por quê? Porque eu não quero que o Brasil volte na mão da esquerda. A esquerda vai transformar o Brasil numa Cuba, miséria, Venezuela. Constrói uma narrativa, né? E que ela tentei dar um golpe de Estado. Não queria que o Brasil votasse... ou seja, tudo aquilo... Não, ele constrói a narrativa de que não tentou dar um golpe de Estado. E agora chora. A Michelle foi chorar lá, que eu estou cuidando dele, não está fácil. Sabe? Como que um cara que defende ditadura, tortura, AI-5, né? Pode estar sofrendo nesse momento? Esse era o momento de mostrar por que ele é o líder, o mito, né? Não chorar em casa, né? Cara, aí que tá a questão. Uma figura como o Lula não aparece toda hora.